Olá, galera! Vamos para mais um vídeo no canal Direito em Debate com o professor Fabrício Veiga. Tema do vídeo de hoje: como escrever um projeto de mestrado e doutorado. Você que tem intenção de fazer processo seletivo de mestrado e de doutorado, venha com a gente. Sou doutor, mestre em Direito, com pós-doutorado em Educação e Psicologia, e nesse momento trarei para vocês todas as dicas de como confeccionar um excelente projeto para o processo seletivo de mestrado e doutorado. Venha conosco e vamos nessa! Olá, galera! Vamos para mais um vídeo no canal Direito em Debate. Sou o professor Fabrício Veiga, mestre, doutor em Direito, pós-doutor em Psicologia e Educação, professor de Metodologia da Pesquisa Científica em cursos de mestrado e doutorado em Direito. No vídeo de hoje, eu vou te explicar os 10 passos para a confecção de um projeto de mestrado e de doutorado. São 10 os elementos obrigatórios para a confecção de um excelente projeto de mestrado e doutorado. São esses: primeiro elemento, tema-problema. Segundo elemento, assunto. Terceiro elemento, título. Quarto elemento, objetivos, que se subdividem em objetivo geral e objetivos específicos. Quinto elemento, justificativa objetiva da escolha do tema. Sexto elemento, delimitação do problema teórico. Sétimo elemento, estado da arte ou marco teórico. Oitavo elemento, cronograma. Nono elemento, metodologia. Décimo elemento, referências. Vamos nessa para o primeiro elemento obrigatório. Tema-problema. Nesse primeiro elemento estrutural do projeto de pesquisa, você confeccionará um texto de uma página, entre uma e 2 páginas, descrevendo, explicando minuciosamente qual é a sua proposta de pesquisa. Importante destacar que nesse texto você não poderá discutir o seu tema-problema. Você deverá apenas descrever de uma forma clara, coesa, coerente qual é a sua proposta de pesquisa. Não responda a sua pergunta-problema nesse primeiro item. Segundo elemento obrigatório, assunto. No segundo elemento obrigatório, você deixará claro, produzirá um texto, deixando claro para o leitor se a sua pesquisa será interdisciplinar ou transdisciplinar. Qual a diferença da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade? Interdisciplinaridade é o diálogo de áreas diferentes dentro de uma mesma área do conhecimento científico. Por exemplo, uma pesquisa em direito envolvendo direito consumidor em diálogo com direito econômico, em diálogo com direito internacional, em diálogo com direito constitucional. Isso se chama pesquisa interdisciplinar. Pesquisa transdisciplinar, há o diálogo entre áreas distintas do conhecimento científico. Por exemplo, uma pesquisa em que nós temos o diálogo entre o direito penal com a criminologia, com a psicologia e com a medicina forense. Isso se chama pesquisa interdisciplinar. Então, no segundo elemento, que é o assunto, você tem que deixar claro, num texto descrevendo, para o seu leitor, se a sua pesquisa é inter ou transdisciplinar. Terceiro elemento obrigatório, título. O título é o nome que você dará à sua pesquisa. Primeira regra básica do título. Título, poderei adotar a regra do título e subtítulo. Se você assim fizer, no título você trará uma visão mais genérica e no subtítulo você recortará o seu objeto de pesquisa. Não pode concluir a sua pesquisa já no título. Cuidado para não antecipar a conclusão da sua pesquisa já no título da sua pesquisa. E cuidado para que o título da sua pesquisa não seja um título panfletário. O que é um título panfletário, Fabrício? É um título
que, além de antecipar a pesquisa, a conclusão da sua pesquisa, é um título que não traz a cientificidade necessária para o leitor entender de forma clara qual é a sua proposta de pesquisa, tá? Quarto elemento obrigatório, objetivos. Os objetivos se subdividem em objetivo geral e objetivo específico. Objetivo geral e objetivo específico sempre começarão com o verbo no infinitivo. Então, o objetivo sempre começará assim: discutir, analisar, descrever, compartilhar, contextualizar, problematizar, investigar. São os verbos, normalmente, utilizados para a confecção dos objetivos. Objetivo geral, você terá apenas um, descrevendo de uma forma pontual, assertiva, clara, coesa e coerente qual a sua proposta de pesquisa. E nos objetivos específicos, você descreverá cada etapa do desenvolvimento da sua pesquisa para que o seu leitor consiga perceber, enxergar, visualizar o percurso que você terá ao longo da sua pesquisa. Quinto elemento obrigatório, justificativa objetiva da escolha do tema. É a parte da pesquisa em que você descreverá os motivos, as razões da escolha do tema. Destacando-se que essa descrição das razões da escolha do tema não pode ser uma descrição das razões subjetivas. Explicar as razões da escolha do tema passa diretamente pela explicação da relevância teórica, da relevância prática, da relevância social, política, econômica e, acima de tudo, da contribuição científica que você pretende dar com a sua pesquisa. É fundamental deixar claro esses elementos no item 5 do texto da justificativa da escolha do tema. Não vai elaborar a justificativa da escolha do tema baseada em critérios subjetivos. Que você escolheu o tema que você gosta, porque faz parte da sua história de vida pessoal. Cuidado com isso. Porque se você trilhar esse caminho, você correrá o risco de comprometer a cientificidade do seu projeto de pesquisa e jogar tudo na lata do lixo, quando dá avaliação por uma banca examinadora. Sexto elemento obrigatório, delimitação do problema teórico. Nesse item, você tem que deixar clara a diferença da pergunta-problema para a hipótese científica. Pergunta-problema é um questionamento direto ou indireto que percorrerá toda a sua pesquisa e será vista como se fosse a espinha dorsal da sua pesquisa científica. É da pergunta-problema que irradiam todos os pontos científicos que serão discutidos ao longo da pesquisa. E a hipótese científica é como se fosse uma prévia conclusão que você tem a respeito do tema hoje, se você fosse responder essa pergunta-problema hoje. É importantíssimo deixar clara a diferença entre pergunta-problema e hipótese científica, porque lá, na conclusão da sua dissertação de mestrado ou da sua tese de doutorado, você, além de ter que responder a sua pergunta-problema, você precisa deixar claro para o leitor se a sua hipótese científica foi ou não confirmada. Isso é fundamental, tá? Sétimo elemento obrigatório. O sétimo elemento obrigatório é o quê? É o estado da arte ou marco teórico. Estado da arte ou marco teórico. No estado da arte ou marco teórico, você deixará claro quais são os principais autores que serão utilizados como referencial para a discussão dos principais elementos que percorrem a pergunta, problema e o objeto da sua pesquisa. Esses autores eles precisam ser citados e referenciados ao final do projeto, além de serem autores que precisam ser citados e as citações dos trechos desses autores precisam ser justificadas, essas citações, dentro do texto do marco teórico. Não faça um texto de marco teórico com menos de 3 páginas. E não se limite apenas a confeccionar o marco teórico como se fosse uma sequência desordenada ou mecanizada de citações. Cada citação que você fizer no marco teórico, é importante que você justifique para o seu leitor a aderência e a correlação dessa citação com a sua problemática científica.
E não se esqueça, tudo que você citar no marco teórico, obrigatoriamente precisa ser referenciado ao final do projeto, tá? Oitavo elemento é o cronograma, é uma tabela que você, ou um texto que você elaborará, apresentando as atividades e as datas prováveis de cumprimento dessas atividades. Para que serve cronograma? Para você demonstrar para quem vai te avaliar que você é organizado. E como você executará, em qual prazo você pretende executar a sua pesquisa. Tá? Nono elemento, metodologia. O que vem na metodologia? O como fazer. Tá? Então, até o oitavo elemento, eu disse o que eu ia fazer. No nono elemento, eu digo como eu farei. Então, na metodologia, você apresenta as ferramentas que serão utilizadas para a coleta de dados, para o desenvolvimento e execução da sua pesquisa. Na metodologia, você não pode se esquecer de 3 subdivisões: tipo de pesquisa, procedimento metodológico e procedimento técnico. No tipo de pesquisa, você tem a pesquisa bibliográfica, que é feita em fontes bibliográficas que traz conhecimento, como é o caso de livros, artigos científicos e outras fontes bibliográficas. Nós temos as fontes documentais, que são documentos que trazem informações que serão debatidos sob o ponto de vista teórico dentro da sua pesquisa. E temos as fontes primárias, que são as pesquisas empíricas. Entrevistas, história oral e outras formas de execução de pesquisa empírica. O procedimento técnico são os tipos de análises: análise temática, teórica, interpretativa, estatística, comparativa, crítica, que poderão ser arranjadas de acordo com a abordagem que você pretende dar à sua pesquisa. O procedimento metodológico é um método dedutivo ou indutivo, em que você explicará metodologicamente para o seu leitor como você chegou ao tema problema. Qual foi o percurso que você teve para chegar ao tema problema, partindo de uma concepção geral para particular, de uma particular para o geral, e como você pretende concluir a sua pesquisa de uma forma genérica ou de uma forma específica, delimitando de forma clara qual é esse espectro analítico. E o 10º elemento são as referências, que deverão ser mencionadas em ordem alfabética, tá? Nas regras da ABNT. Essas são breves dicas de como confeccionar um excelente projeto de mestrado. Se vocês quiserem saber mais, siga-me no meu canal Direito em Debate com o professor Fabrício Veiga e no meu Instagram, Fabrício Veiga Costa. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Até mais.